Quem é Jesus no livro de Levítico? O sacrifício perfeito. Antes que o primeiro sacrifício fosse colocado sobre o altar, antes que o sangue tocasse a terra seca do deserto, havia um silêncio carregado de significado pairando sobre o povo. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio pesado, quase insuportável, como se a própria criação aguardasse algo decisivo. Deus havia libertado Israel do Egito com mão forte, havia aberto o mar, feito o céu chover pão e feito a rocha verter água. Ainda assim, entre a redenção e a habitação plena, existia um abismo. A pergunta que ecoava, mesmo sem ser pronunciada, era simples e aterradora. Como um Deus absolutamente santo pode permanecer no meio de um povo marcado pelo pecado sem consumir aquilo que ama? Levítico nasce exatamente nesse ponto de tensão. Ele não surge como um livro distante, técnico ou frio, mas como uma resposta urgente à presença de Deus no meio de homens imperfeitos. O Deus que desce para habitar não ignora a realidade humana, mas também não relativiza sua santidade. Cada instrução, cada detalhe, cada ritual revela que a aproximação do sagrado exige mais do que boa intenção. Exige vida, exige sangue, exige substituição. O deserto se torna um grande santuário a céu aberto, onde o povo aprende que redenção não elimina a necessidade de santificação e liberdade não anula a reverência. Por trás das peles estendidas, do cheiro da carne queimada e do som constante dos sacrifícios, uma verdade começa a se formar. Aquilo não era apenas um sistema religioso, era um retrato antecipado de algo maior. Cada oferta apontava para uma necessidade ainda não resolvida. Cada altar levantado confessava silenciosamente que o problema do pecado não havia sido definitivamente solucionado. Levítico não fala de um Deus distante, mas de um Deus perigosamente próximo, cuja presença exige um caminho seguro para que o homem não seja destruído por aquilo que deveria salvá-lo. O silêncio do deserto clama por sangue, porque a vida foi ferida. O texto não permite romantização. O pecado não é tratado como falha psicológica, mas como ruptura espiritual real. A santidade de Deus não é apresentada como conceito abstrato, mas como fogo consumidor. Nesse cenário, o altar surge como o ponto de encontro entre juízo e misericórdia. Ali, Deus ensina que o acesso à sua presença nunca será barato, improvisado ou superficial. Algo precisa morrer para que alguém possa viver. É nesse ambiente solene que começa a se desenhar, ainda em sombras, a figura do sacrifício perfeito. Levítico não explica Jesus com palavras, mas o anuncia com símbolos, sangue e silêncio. Cada detalhe prepara o coração para compreender que o verdadeiro problema da humanidade não é político, social ou moral, mas espiritual. E que somente um sacrifício sem mancha poderá atravessar esse abismo sem destruir o homem nem comprometer a justiça de Deus. O fogo desceu do céu não como espetáculo, mas como declaração. Quando a glória de Deus se manifesta no meio de Israel, fica claro que ele não é um Deus moldável às expectativas humanas. Ele escolhe habitar no meio do povo, mas não se submete à informalidade da vontade humana. A presença divina não é casual. Ela é santa, pesada, exigente. O tabernáculo não é apenas uma tenda no deserto, mas o centro espiritual de uma nação que aprende, dia após dia, que viver perto de Deus é um privilégio que exige transformação. Deus poderia ter permanecido distante, falando do alto do céu, governando sem proximidade. Mas ele decide caminhar com o povo, colocar sua glória no meio das tendas, ouvir orações e receber ofertas. Essa decisão, porém, não elimina o perigo. Pelo contrário, torna-o mais evidente. A proximidade revela a incompatibilidade. Um Deus santo no meio de um povo pecador exige limites claros, caminhos definidos e mediação constante.
Levítico não começa com conforto, mas com instrução, porque a presença de Deus não pode ser improvisada. O fogo que consome a oferta revela que Deus aceita habitar, mas apenas nos termos da sua santidade. A iniciativa sempre parte do céu, mas a resposta precisa vir da obediência. O altar se torna o ponto visível dessa relação. Não é o homem que escolhe como se aproximar. É Deus quem estabelece o caminho. Cada detalhe do culto ensina que reverência não é medo irracional, mas reconhecimento da glória divina. Aproximar-se sem preparo não é ousadia espiritual, é imprudência mortal. A habitação de Deus no meio do povo revela um paradoxo profundo. O mesmo Deus que deseja comunhão é o Deus cuja santidade não pode ser violada. Ele se aproxima, mas exige separação. Ele acolhe, mas estabelece limites. Esse equilíbrio molda toda a espiritualidade de Israel. Não existe intimidade verdadeira sem santidade. Não existe presença sem transformação. Levítico ensina que Deus não se adapta ao homem. O homem é chamado a ser transformado para viver diante de Deus. Por trás do fogo, do altar e da tenda, começa a se formar uma expectativa silenciosa. Se a presença de Deus exige tantos cuidados, se o acesso é tão restrito, então o problema não está na vontade divina, mas na condição humana. A habitação de Deus, no meio do povo, expõe uma necessidade maior do que sacrifícios diários podem suprir. Algo precisa acontecer para que essa presença deixe de ser ameaça e se torne descanso. O Deus que habita no meio do povo não mudou. A pergunta que permanece é se o homem encontrará algum dia um caminho definitivo para permanecer diante dele sem temor. Essa tensão não se resolve aqui. Ela apenas se aprofunda. O pecado, em Levítico, não surge como conceito filosófico nem como metáfora moral. Ele aparece como uma realidade concreta que contamina, separa e ameaça tudo o que toca. Não há neutralidade espiritual diante da santidade de Deus. Onde o pecado entra, algo se rompe. Onde ele permanece, a comunhão se desfaz. O texto não suaviza essa verdade para torná-la aceitável. Pelo contrário, ele a expõe com clareza quase desconfortável, porque o problema precisa ser visto antes de poder ser tratado. Desde as primeiras instruções, fica evidente que o pecado não é apenas aquilo que se faz conscientemente, mas também aquilo que se carrega, aquilo que se herda, aquilo que se ignora. Há pecados intencionais e pecados involuntários, falhas públicas e impurezas ocultas. Todas elas produzem o mesmo efeito final: afastamento da presença divina. Levítico revela que o pecado não depende da percepção humana para existir. Ele é real mesmo quando não é sentido, perigoso mesmo quando não é percebido. Essa visão confronta a tendência humana de relativizar a própria condição espiritual. O povo recém-liberto do Egito aprende que redenção não significa ausência de culpa e liberdade não significa imunidade espiritual. O pecado não foi deixado para trás, nas margens do Mar Vermelho. Ele atravessou o deserto junto com o povo. A libertação externa não remove automaticamente a corrupção interna. Por isso, Levítico insiste em mostrar que o problema do pecado não pode ser ignorado, minimizado ou tratado como detalhe secundário da fé. O texto descreve consequências reais. O pecado impede a aproximação, contamina o espaço sagrado, exige reparação. Ele não é resolvido com palavras, promessas ou intenções futuras. Algo precisa ser feito, algo precisa ser entregue. O sistema sacrificial surge como resposta provisória a uma realidade permanente. Cada oferta pelo pecado é um lembrete de que a relação entre Deus e o homem não se sustenta sobre sentimentos, mas sobre justiça. Há um peso espiritual nas descrições que não pode ser ignorado. O pecado gera separação, porque Deus é vida.
e tudo o que se afasta dele se move em direção à morte. Levítico não associa pecado apenas à culpa emocional, mas à ruptura da ordem criada. Quando o pecado entra, o equilíbrio é quebrado. O altar surge como o único lugar onde essa ruptura pode ser tratada sem que o homem seja destruído. Essa insistência revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não ignora o pecado porque ama o homem. Ele o expõe porque deseja restaurá-lo. A justiça não é inimiga da misericórdia, ela é sua guardiã. Sem justiça, a misericórdia se tornaria indiferença. Sem confrontação, o perdão perderia significado. Levítico ensina que o amor de Deus não se manifesta na negação do pecado, mas na provisão de um caminho para enfrentá-lo. Ao tornar o pecado visível, o texto prepara o coração para algo maior. Cada sacrifício pelo pecado confessa silenciosamente sua própria limitação. Ele resolve o problema por um momento, mas não o elimina. A repetição constante denuncia que o problema permanece. O pecado continua exigindo resposta. A consciência continua clamando por algo definitivo. Assim, Levítico conduz o leitor a um ponto inevitável. Se o pecado não pode ser ignorado, se ele não pode ser resolvido apenas com rituais repetidos, então é necessário algo que ainda não se manifestou plenamente. A tensão cresce porque a necessidade se torna mais clara a cada página. O problema foi exposto. A pergunta agora é quem poderá resolvê-lo de uma vez por todas. Quando o ofertante coloca as mãos sobre a cabeça do animal, algo invisível acontece diante de todos. Não há palavras longas, não há discursos, não há explicações. Há apenas um gesto silencioso que carrega um peso espiritual profundo. A vida que está ali não é apenas um símbolo. Ela passa a ocupar o lugar de outra vida. O altar se torna o cenário onde a justiça e a misericórdia se encontram sem negociação. Levítico deixa claro que o perdão nunca é gratuito no sentido superficial da palavra. Ele sempre custa algo. O sangue que escorre não representa crueldade divina, mas a gravidade da ruptura causada pelo pecado. A vida foi ferida, e somente vida pode responder por essa ferida. O sistema sacrificial não permite atalhos emocionais. Não existe absolvição sem substituição. Alguém precisa ocupar o lugar que deveria ser do culpado. O animal não escolhe morrer. Ele é levado ao altar por mãos humanas, sob instrução divina. Isso revela uma verdade desconcertante. O homem não consegue resolver o problema do pecado por si mesmo, mas participa ativamente do processo que Deus estabelece para tratá-lo. O ofertante não observa de longe, ele se envolve. Ele reconhece que a morte que acontece ali deveria ser a sua. O altar não absolve sem confrontar. Cada sacrifício ensina que o perdão não ignora a justiça. Pelo contrário, ele a satisfaz. A vida entregue não é um pagamento simbólico, mas uma declaração espiritual. O pecado é sério demais para ser tratado com indiferença. O cheiro da oferta queimada, o som do fogo consumindo a carne, a visão do sangue derramado. Tudo coopera para gravar na consciência do povo que o pecado sempre cobra um preço real. Essa dinâmica cria um peso espiritual que acompanha o culto. Não há espaço para banalização. Cada ida ao altar é um lembrete de que o relacionamento com Deus não é sustentado por palavras vazias, mas por entrega. O sacrifício substitutivo preserva a vida do ofertante, mas também expõe sua condição. Ele vive porque outro morreu em seu lugar. A gratidão nasce não do conforto, mas do reconhecimento da própria fragilidade. Ao mesmo tempo, o sistema revela sua limitação. O animal não compartilha da culpa moral do homem. Ele não escolhe obedecer. Ele não compreende a santidade que está sendo satisfeita. O sacrifício funciona, mas não transforma o coração. Ele cobre, mas não remove definitivamente.
A necessidade de repetição denuncia que algo ainda está incompleto. A vida entregue substitui, mas não resolve plenamente. Essa tensão permanece viva em cada altar levantado. O perdão acontece, mas o problema persiste. A vida é preservada, mas a consciência continua esperando por algo maior. O altar ensina que Deus aceita a substituição, mas também que nenhuma vida comum pode encerrar definitivamente a questão do pecado. Cada sacrifício aponta além de si mesmo. Assim, o altar se transforma em profecia silenciosa. Ele anuncia que um dia uma vida será entregue não apenas como substituta temporária, mas como resposta final. O sangue que corre hoje prepara o entendimento para um sangue que falará de forma definitiva. A pergunta que começa a ecoar no coração atento é inevitável. Quem poderá ocupar esse lugar de uma vez por todas? O sangue, em Levítico, nunca é tratado como elemento comum. Ele não é descartável, não é acessório, não é detalhe ritualístico. O texto insiste em apresentá-lo como portador da vida, como aquilo que carrega em si uma gravidade espiritual que exige reverência. Quando o sangue é derramado, algo profundo acontece no invisível. Não se trata apenas de morte, mas de transferência, purificação e restauração de uma ordem quebrada. Deus determina caminhos específicos para o sangue. Ele não pode ser espalhado de qualquer forma, nem colocado em qualquer lugar. Ele toca os chifres do altar, é aspergido diante do véu, alcança o espaço sagrado. Cada movimento revela que o problema do pecado não está apenas no indivíduo, mas afeta o ambiente, a relação, o acesso. O pecado contamina, e o sangue é apresentado como o único meio capaz de purificar aquilo que foi atingido. Levítico ensina que o sangue não encobre superficialmente. Ele fala, ele clama, ele responde à exigência da santidade divina. Onde o pecado gerou impureza, o sangue atua como agente de restauração. Não por magia, mas por decreto divino. É Deus quem atribui ao sangue esse papel, mostrando que a vida entregue tem poder de interceder onde palavras jamais alcançariam. Essa lógica confronta a mentalidade humana, que busca soluções rápidas e indolores. O texto bíblico insiste que a purificação exige enfrentamento. O sangue expõe a gravidade da condição humana ao mesmo tempo em que revela a misericórdia divina. Deus não fecha os olhos para o pecado, mas também não abandona o homem à própria condenação. Ele estabelece um meio onde justiça e graça se encontram sem conflito. O uso do sangue revela algo ainda mais profundo. A purificação não acontece à distância. Ela exige proximidade. O sacerdote entra, asperge, aplica, aproxima o sangue do espaço onde a presença divina se manifesta. Isso mostra que o problema do pecado não é resolvido fora da presença de Deus, mas diante dela. O altar não é um lugar de fuga, mas de confronto restaurador. Ao mesmo tempo, o sangue carrega um peso simbólico que ultrapassa o momento imediato. Cada vez que ele é derramado, o sistema confessa sua própria insuficiência. A purificação acontece, mas precisa ser repetida. O sangue cumpre sua função, mas não encerra a história. Ele resolve o agora, mas aponta para algo que ainda não chegou. A repetição constante mantém viva a expectativa por uma purificação definitiva. Levítico deixa claro que a vida está no sangue, e por isso ele pertence a Deus. O homem não pode se apropriar dele de forma banal. Esse princípio prepara o coração para compreender que somente Deus pode oferecer a vida capaz de purificar completamente. Nenhum esforço humano produz esse sangue. Ele precisa ser provido do alto. Assim, cada aspersão se torna uma antecipação. O sangue purifica, mas também promete. Ele fala de um dia em que não será necessário voltar ao altar repetidas vezes. Um dia em que a purificação não será provisória, mas eterna.
O clamor do sangue em Levítico não pede repetição infinita. Ele clama por cumprimento. A pergunta que começa a se formar não é mais se o sangue purifica, mas qual sangue será suficiente para purificar de uma vez por todas. O sistema respondeu parcialmente. A expectativa agora se aprofunda. O sacerdote se aproxima do santuário, carregando sobre si uma responsabilidade que ultrapassa sua própria vida. Ele não entra em nome próprio, mas como representante de muitos. Seus passos ecoam em um espaço onde nenhum erro é pequeno demais para ser ignorado. Ainda assim, Levítico faz questão de mostrar que esse mediador, embora separado e consagrado, continua sendo humano. Ele carrega fraquezas, limites e necessidade de expiação. Antes de interceder pelo povo, precisa interceder por si mesmo. Essa realidade revela uma tensão profunda no coração do sistema sacrificial. O mediador é necessário, mas é imperfeito. Ele oferece sacrifícios, mas também precisa deles. Ele conhece os caminhos do altar, mas não está imune ao pecado. Sua função aponta para a misericórdia de Deus, que permite mediação, mas também expõe a insuficiência humana para resolver definitivamente a separação entre o céu e a terra. O sacerdote veste roupas sagradas, mas não deixa de ser pó. Seus gestos são precisos, suas palavras seguem instruções divinas, mas seu coração ainda luta contra a mesma condição daqueles por quem intercede. Levítico não romantiza essa função. Pelo contrário, deixa claro que a mediação humana é frágil. Um erro, uma aproximação indevida, uma negligência e o resultado pode ser fatal. A presença de Deus não tolera improviso, nem mesmo por parte de quem foi chamado para servi-lo. Essa fragilidade transforma cada entrada no santuário em um ato de temor consciente. O sacerdote sabe que está ali por graça, não por mérito. Ele depende do sangue, tanto quanto o povo depende dele. A mediação não o coloca acima da lei divina, mas debaixo dela. Isso ensina que a autoridade espiritual não elimina dependência e posição não substitui santidade. Ao mesmo tempo, a existência do sacerdote revela o desejo de Deus de se relacionar com o homem. Deus não exige que o povo se aproxime sozinho. Ele provê alguém que vá à frente, que represente, que interceda. Essa provisão é expressão de misericórdia. Mas o próprio limite desse mediador anuncia que essa misericórdia ainda aguarda sua forma plena. A repetição dos sacrifícios sacerdotais denuncia uma espera silenciosa. Se o mediador fosse suficiente, o ritual cessaria. Se sua intercessão resolvesse completamente o problema, não haveria necessidade de retorno constante ao altar. O texto ensina que o sacerdócio levítico é real, eficaz dentro de seus limites, mas incapaz de oferecer descanso definitivo à consciência. Essa realidade cria uma expectativa que cresce com o tempo. Se o mediador humano falha, se ele precisa ser purificado, se sua vida não é isenta de culpa, então é necessário alguém diferente. Alguém que não precise oferecer sacrifício por si mesmo. Alguém que entre na presença divina sem medo, sem risco, sem necessidade de repetição. Levítico não descreve esse mediador com clareza, mas o desejo por ele se torna cada vez mais evidente. O sacerdote imperfeito cumpre sua função, mas sua própria limitação se transforma em profecia. Ele aponta para um mediador que não apenas represente o povo, mas que seja capaz de reconciliar plenamente. A pergunta que permanece não é se Deus aceita mediação, mas quando surgirá um mediador que não precise ser mediado. No dia mais solene do calendário de Israel, o silêncio se tornava ainda mais pesado. Nenhuma pressa, nenhum excesso, nenhum gesto fora do lugar. O dia da expiação não era apenas mais um ritual, mas o momento em que toda a nação parava para encarar, de uma vez, aquilo que havia sido acumulado ao longo do tempo. O pecado não era tratado de forma fragmentada.
Ele era reunido, confessado e simbolicamente removido. Tudo convergia para um ato que falava de afastamento definitivo. Diante do povo reunido, 2 animais eram apresentados. Um permanecia para o sacrifício, o outro carregaria algo que ninguém podia ver, mas todos sentiam. Quando o sacerdote impunha as mãos e confessava as iniquidades, o texto não descreve emoção, mas o peso espiritual do momento é inegável. As culpas não eram negadas nem suavizadas. Elas eram nomeadas, reconhecidas e colocadas sobre outro. O bode então era conduzido para fora, para o deserto, para um lugar onde a vida não prospera, levando consigo aquilo que não podia permanecer no meio do povo. Esse movimento para fora não era acidental. O pecado não podia ser apenas coberto no centro do acampamento. Ele precisava ser removido. Levítico ensina que Deus não deseja apenas tolerar o pecado à distância. Ele deseja afastá-lo completamente do meio do seu povo. O bode que desaparece no deserto se torna um sinal visível de algo invisível. A culpa foi retirada, o peso foi levado, a acusação não permanece onde Deus habita. Ainda assim, o ritual carrega uma tensão silenciosa. O pecado é levado para fora, mas o dia seguinte chega. O povo volta às suas tendas. A vida continua. Com o tempo, novas culpas surgem. O dia da expiação precisa ser repetido. Isso revela que a remoção é real, mas provisória. O deserto recebe o pecado simbolicamente, mas não o destrói de forma definitiva. Ele apenas o afasta por um tempo. Esse detalhe não diminui o ritual, mas aprofunda seu significado. Deus está ensinando que o pecado precisa ser removido, não apenas perdoado em palavras. A comunhão exige limpeza real. No entanto, o próprio sistema confessa que algo ainda falta. A culpa retorna porque o coração humano permanece frágil. O deserto recebe o bode, mas não transforma o povo por dentro. Há algo profundamente profético nesse envio para fora. O pecado é afastado do acampamento, assim como aquilo que é impuro não pode permanecer na presença de Deus. O ritual aponta para uma obra futura em que a remoção não será simbólica, mas definitiva. Um dia, a culpa não será apenas levada para longe, mas destruída. Um dia, o peso não retornará. Levítico constrói essa esperança sem explicá-la diretamente. Ele permite que o leitor atento perceba que a solução ainda não chegou, mas está sendo anunciada em sombras. O dia da expiação resolve o problema do momento, mas mantém viva a expectativa por algo maior. A consciência encontra alívio, mas não descanso pleno. A pergunta que ecoa é silenciosa, porém inevitável. Quando o pecado será levado para fora de uma vez por todas, sem possibilidade de retorno? O ritual termina, o povo respira, mas o coração atento entende que aquilo não é o fim da história. O deserto recebe a culpa, mas a promessa aponta para um futuro em que nem o deserto será necessário. A remoção completa ainda aguarda seu cumprimento. O véu permanece imóvel, pesado, silencioso, separando 2 mundos que não se misturam. De um lado, a atividade constante do culto, os passos dos sacerdotes, o sangue sendo aplicado, o incenso subindo. Do outro, um espaço onde quase ninguém entra, onde a presença de Deus não é simbolizada, mas assumida como realidade viva. O Santo dos Santos não é apenas um lugar físico, ele é um lembrete permanente de que algo ainda está quebrado entre o céu e a terra. Levítico deixa claro que a separação não é capricho divino. O véu existe porque a santidade de Deus não pode ser tratada como comum. Ele protege o homem tanto quanto preserva a glória divina. A distância não nasce da indiferença de Deus, mas da incapacidade humana de permanecer diante dele sem ser consumido. O véu não acusa, mas revela. Ele anuncia que o acesso pleno ainda não foi restaurado.
Apenas uma vez por ano, e sob condições rigorosas, alguém atravessa esse limite. O sumo sacerdote entra com temor, levando sangue, incenso e silêncio. Cada detalhe comunica que aquele acesso é extraordinário, frágil e temporário. Não há permanência ali, não há descanso. O homem entra e sai. A presença de Deus não se torna morada, apenas visita controlada. O Santo dos Santos continua inacessível à maioria, e mesmo aquele que entra não permanece. Esse cenário ensina uma verdade profunda. A comunhão plena com Deus ainda não foi alcançada. O sistema permite aproximação, mas não intimidade contínua. Ele concede acesso, mas não residência. O véu permanece como testemunha silenciosa de que algo ainda precisa ser resolvido de forma definitiva. A santidade de Deus foi preservada, mas o coração humano ainda não foi plenamente transformado. O povo aprende a viver com essa tensão. Deus está presente, mas separado. Ele fala, mas por meio de mediação. Ele perdoa, mas exige retorno constante ao altar. O véu se torna parte da espiritualidade de Israel, moldando uma consciência reverente, mas também uma expectativa silenciosa. Se o acesso é tão limitado, se a presença exige tantos cuidados, então a solução definitiva ainda não se manifestou. Levítico não critica essa separação. Ele a assume como necessária. Mas ao descrevê-la com tanto cuidado, o texto também desperta uma sede. O coração atento começa a desejar algo mais, não por irreverência, mas por esperança. A presença de Deus foi prometida desde o princípio como algo próximo, habitável, transformador. O véu, então, não pode ser o capítulo final da história. Há uma promessa implícita nesse limite. Se existe um véu, é porque um dia ele poderá ser removido. Se existe separação, é porque a restauração ainda está em processo. O Santo dos Santos não é apenas um lugar inacessível, mas um convite silencioso a esperar por um tempo em que a presença de Deus não exigirá afastamento, mas acolhimento pleno. Assim, o véu não encerra a narrativa. Ele a sustenta em suspense. Ele guarda a glória enquanto prepara o caminho para algo maior. O acesso ainda não foi aberto, mas a promessa já foi plantada. A pergunta que permanece no ar do tabernáculo é profunda e inevitável. Quem poderá atravessar esse véu sem medo e permanecer diante de Deus para sempre? A repetição dos rituais começa a revelar algo que o texto nunca diz em voz alta, mas faz questão de mostrar com insistência. Se tudo estivesse completo, nada precisaria ser repetido. Se o sistema fosse definitivo, o altar descansaria. Se o mediador fosse suficiente, o caminho estaria plenamente aberto. Mas Levítico segue girando em torno das mesmas exigências, dos mesmos limites, das mesmas restrições. Essa repetição não é falha literária, é confissão teológica. Cada detalhe aponta para uma ausência. O sacerdote entra, mas sai. O sacrifício é aceito, mas precisa ser oferecido novamente. O pecado é tratado, mas retorna. O véu é respeitado, mas permanece. Tudo funciona, mas nada se completa. Essa dinâmica cria uma expectativa silenciosa por alguém diferente, alguém que não se encaixe nas limitações do sistema, alguém que não precise ser purificado antes de purificar. Alguém que não ofereça sangue emprestado. Levítico constrói essa necessidade sem anunciá-la diretamente. Ele permite que o coração atento perceba que o problema não está na lei, mas na condição humana. A lei é santa, justa e boa, mas o homem não consegue cumpri-la plenamente. O sacerdócio é ordenado por Deus, mas carrega fraqueza. O altar é legítimo, mas temporário. Tudo aponta para a necessidade de um mediador que não apenas represente o povo, mas que seja completamente compatível com a santidade divina. Esse mediador não pode carregar culpa própria.
Não pode depender de sacrifícios externos para entrar na presença de Deus. Não pode oferecer algo que não seja plenamente aceitável. Ele precisa ser santo, sem esforço, puro, sem ritual, obediente, sem falha. Levítico não descreve esse sacerdote com nome ou rosto, mas o desenha por contraste. Cada limitação do sistema se transforma em traço dessa figura futura. A exigência por perfeição deixa de ser peso e passa a ser profecia. Deus não está pedindo o impossível por crueldade, mas revelando o que será necessário para que a comunhão plena seja restaurada. A santidade absoluta não é negociável porque ela é a própria natureza de Deus. Portanto, o mediador definitivo precisará compartilhar dessa santidade sem ser consumido por ela. Essa expectativa cresce a cada página. O leitor atento percebe que Levítico não está preso ao passado, mas orientado para o futuro. Ele prepara o entendimento, educa a consciência, molda o desejo espiritual. O sistema não fracassa. Ele cumpre exatamente o papel para o qual foi criado. Conduzir o homem à percepção de que precisa de algo maior do que rituais, maior do que sacrifícios repetidos, maior do que mediações humanas. A necessidade de um sacerdote sem mancha não é um detalhe secundário. Ela se torna o eixo silencioso de toda a narrativa. Tudo aponta para alguém que entre na presença de Deus sem medo, que ofereça a si mesmo sem reserva, que permaneça onde ninguém consegue permanecer. Essa figura ainda não se manifestou plenamente em Levítico, mas sua sombra cresce a cada capítulo. Assim, a pergunta deixa de ser se haverá um mediador perfeito. A própria estrutura do texto responde que ele é inevitável. O sistema clama por ele. O altar espera por ele. O véu aguarda o momento em que não será mais necessário. A história segue, não para encerrar a tensão, mas para conduzi-la ao ponto exato em que sua resposta será revelada. Nenhuma oferta podia ser apresentada de qualquer maneira. O animal precisava ser examinado, observado, separado. Não bastava oferecer algo valioso aos olhos humanos. Era necessário que fosse íntegro, completo, sem falha visível ou oculta. Levítico insiste nesse ponto com precisão quase desconcertante. Deus não aceita o que sobra, o que está danificado, o que carrega defeito. A exigência não nasce de arbitrariedade, mas de coerência com a própria santidade divina. O cordeiro sem defeito não é apenas uma regra cultual. Ele se torna uma linguagem espiritual. A oferta revela o entendimento que o ofertante tem sobre quem Deus é. Ao exigir perfeição, Deus ensina que o problema do pecado não será resolvido com compensações imperfeitas. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Não se trata de esforço humano, mas de adequação à santidade do céu. O altar não aceita improviso, porque o céu não negocia sua glória. Cada animal rejeitado por imperfeição ensina silenciosamente que o pecado não pode ser resolvido por aquilo que já está marcado pela corrupção. Um sacrifício defeituoso não apenas falha em agradar a Deus, mas expõe a insuficiência do próprio sistema quando observado com atenção. Se até o substituto precisa ser perfeito, então a solução definitiva não pode vir de dentro da própria humanidade, que já nasce marcada por falhas invisíveis. Essa exigência cria uma tensão profunda. O povo pode selecionar o melhor do rebanho, mas ainda assim o animal não compartilha da obediência moral, da consciência, da vontade. Ele é perfeito externamente, mas não internamente. A oferta é aceita, mas permanece limitada. O ritual funciona, mas não satisfaz plenamente aquilo que a santidade divina exige em essência. A perfeição exigida aponta além do visível. Levítico não apresenta essa exigência como peso opressor, mas como preparação pedagógica. O coração atento começa a perceber que a perfeição exigida não é apenas física,
ela é espiritual, moral, total. O Cordeiro sem defeito se transforma em anúncio silencioso de alguém que não apenas pareça íntegro, mas que seja plenamente obediente, plenamente justo, plenamente compatível com Deus. A repetição desse critério molda a expectativa coletiva. O povo aprende que Deus não se satisfaz com aproximações parciais. A comunhão plena exige uma oferta que corresponda à santidade divina sem reservas. Cada sacrifício aceito carrega em si uma pergunta não respondida. Se Deus exige perfeição, onde ela será encontrada? Se o altar pede integridade absoluta, quem poderá oferecê-la? Essa tensão não gera desespero, mas esperança silenciosa. A exigência não é absurda, ela é profética. Deus está revelando o padrão que será plenamente cumprido. O Cordeiro sem defeito não é o fim da história, mas seu prenúncio. Ele aponta para um sacrifício que não precisará ser examinado, porque nele não haverá mancha alguma. Um sacrifício que não será rejeitado, porque corresponde plenamente à justiça divina. Assim, cada oferta perfeita em aparência prepara o coração para reconhecer a verdadeira perfeição quando ela se manifestar. Levítico não revela ainda o rosto desse sacrifício definitivo, mas deixa claro que ele será aceito não por concessão, mas por mérito absoluto. O altar espera. A lei aponta. A expectativa amadurece. A pergunta agora não é mais se Deus aceitará o sacrifício perfeito, mas quando ele será finalmente revelado. O fogo não desce para negociar. Ele consome aquilo que não foi ordenado, revelando que a santidade de Deus não admite aproximações moldadas pela vontade humana. Quando o que é profano tenta ocupar o espaço do sagrado, o resultado não é correção gradual, mas juízo imediato. Levítico registra esse momento sem suavizar o impacto, porque a lição não é periférica. Deus é amor, mas não é permissivo. Sua presença é vida para quem obedece e perigo para quem a trata com descuido. O episódio em que o fogo consome a oferta estranha revela que não basta a intenção sincera. A obediência precede a devoção. A criatividade humana, quando não submetida à vontade divina, transforma-se em ameaça espiritual. A santidade não se ajusta às emoções do momento. Ela permanece constante, firme, inalterável. Levítico deixa claro que Deus não aceita ser adorado de qualquer maneira, porque a forma revela o entendimento do coração. Essa verdade confronta uma espiritualidade superficial. Aproximar-se de Deus sem reverência não é ousadia, é ignorância espiritual. O texto não descreve um Deus irado sem motivo, mas um Deus coerente com sua própria natureza. O fogo que consome o profano não contradiz a misericórdia. Ele a protege. Sem santidade, a misericórdia se tornaria licença para a destruição. Sem limites, a presença divina seria banalizada até perder seu significado. A santidade que consome revela algo ainda mais profundo. Deus não pode ser usado, manipulado ou adaptado. Ele não responde às expectativas humanas. Ele revela quem é, e o homem precisa responder com submissão. Levítico ensina que o culto verdadeiro começa quando a vontade humana é colocada de lado. A obediência não é acessória. Ela é o próprio caminho da vida diante de Deus. Esse fogo também serve como alerta silencioso para o sistema como um todo. Se até os consagrados podem falhar, se até os que ministram podem se aproximar de forma indevida, então a necessidade de uma santidade perfeita se torna ainda mais evidente. O problema não está apenas no povo, mas na condição humana como um todo. A proximidade com Deus expõe essa fragilidade com clareza implacável. Ao mesmo tempo, o texto não encerra a história no juízo. Ele permite que a consciência perceba que a santidade consumidora também é santidade que purifica.
O fogo que destrói o profano é o mesmo que aceita a oferta correta. A diferença não está em Deus, mas naquilo que é levado à sua presença. Levítico prepara o entendimento para compreender que a santidade não será abolida, mas plenamente satisfeita. Essa tensão aumenta a expectativa por um sacrifício que não será consumido por erro, nem rejeitado por falha. Um sacrifício que atravesse o fogo sem ser destruído, porque nele não há profanação alguma. A santidade que consome agora passa a apontar para alguém que poderá permanecer diante dela sem risco, sem juízo, sem condenação. Assim, o fogo não encerra a esperança. Ele a afina, ele separa o que é passageiro do que é definitivo. A santidade que consome o profano prepara o caminho para uma obra em que a presença de Deus deixará de ser ameaça e se tornará habitação segura. O altar permanece aceso. A expectativa cresce. A história segue em direção a um cumprimento inevitável. Por trás da repetição constante dos sacrifícios, existe uma confissão silenciosa que o próprio sistema faz sem precisar de palavras. Se fosse definitivo, não precisaria ser repetido. Se resolvesse plenamente, não exigiria retorno contínuo ao altar. Levítico constrói essa percepção com paciência, permitindo que o leitor atento perceba que cada ritual carrega em si uma promessa ainda não cumprida. O sistema funciona, mas aponta além de si mesmo. Cada oferta aceita confirma que Deus é misericordioso. Cada repetição confirma que essa misericórdia ainda não alcançou sua forma final. O sangue purifica, mas não transforma completamente. O perdão acontece, mas a consciência não encontra descanso eterno. O altar permanece ativo porque a solução ainda não se manifestou plenamente. Essa dinâmica não revela falha, mas intenção pedagógica. Deus está ensinando seu povo a esperar. A lei não é apresentada como inimiga da graça, mas como sua precursora. Ela expõe a gravidade do pecado, estabelece padrões elevados e, ao mesmo tempo, revela a incapacidade humana de cumpri-los por completo. Essa tensão não gera desespero, mas esperança. Se o sistema aponta para algo maior, então a história ainda está em movimento. Levítico não fecha portas. Ele as mantém abertas para o futuro. Há uma promessa oculta em cada detalhe ritual. O sacerdote que entra e sai anuncia que um dia alguém entrará para permanecer. O sacrifício que precisa ser repetido anuncia que um dia um sacrifício será suficiente. O sangue que purifica temporariamente anuncia que um dia haverá purificação definitiva. Tudo coopera para formar uma expectativa coletiva que atravessa gerações. Essa promessa não é explícita, mas profundamente consistente. Deus não está improvisando a redenção. Ele está construindo o entendimento camada por camada, preparando o coração humano para reconhecer a obra perfeita quando ela se manifestar. Levítico não é um fim em si mesmo. Ele é preparação cuidadosa para uma revelação maior. O sistema sacrificial funciona como sombra. Ele revela a forma, mas não a substância completa. Ele aponta a direção, mas não entrega o destino final. Essa linguagem de expectativa molda a espiritualidade de Israel. O povo aprende a confiar que Deus não deixará a história inconclusa. A repetição não é fracasso, é anúncio. À medida que essa percepção amadurece, algo se torna claro. A promessa não está ligada a um novo ritual, mas a uma pessoa. Não será um ajuste no sistema, mas seu cumprimento. Não será uma nova oferta animal, mas uma entrega de natureza diferente. Levítico prepara o terreno para essa revelação sem apressá-la, respeitando o tempo divino. A promessa oculta no sistema sacrificial não é vaga nem incerta. Ela é sólida, coerente e inevitável.
Tudo aponta para um momento em que o altar descansará, o véu perderá sua função e a consciência encontrará repouso. A história ainda não chegou lá, mas a direção já está traçada. O coração atento começa a perceber que o cumprimento está mais próximo do que imagina. Quando Jesus surge na história, nada em Levítico perde sentido. Pelo contrário, tudo encontra seu lugar. O que antes era sombra ganha corpo. O que era símbolo se revela como realidade. Cristo não entra em cena para corrigir Levítico, mas para cumprir aquilo que ele anunciou silenciosamente por séculos. Cada altar, cada oferta, cada exigência encontra descanso na sua vida entregue. Jesus se apresenta como alguém que não carrega culpa própria. Ele não precisa oferecer sacrifício por si mesmo. Sua obediência não é ritualística, mas perfeita em essência. Onde o sacerdote levítico precisava de sangue emprestado, Cristo oferece a si mesmo. Onde o mediador humano entrava com temor, Jesus entra com autoridade serena. Ele não evita a santidade, ele a encarna. Em Cristo, o sistema sacrificial não é abolido, mas consumado. O que Levítico ensinou por repetição, Jesus revela por plenitude. Ele é o Cordeiro sem defeito, que Deus aceita não por concessão, mas por justiça. Nele não há mancha externa nem falha interna. Sua vida corresponde plenamente às exigências divinas que Levítico apenas anunciava. A perfeição exigida encontra finalmente sua resposta. Cada gesto de Jesus ecoa Levítico de forma profunda. Sua entrega não acontece fora da lei, mas dentro de seu cumprimento mais elevado. O altar não desaparece, ele se desloca. A cruz se torna o lugar onde justiça e misericórdia se encontram sem conflito. O sangue não é mais aplicado repetidas vezes. Ele é derramado uma única vez com efeito eterno. Cristo revela que o problema do pecado não exigia apenas cobertura, mas remoção real. Sua obra não apenas perdoa, ela transforma. O que o sistema tratava externamente, ele resolve no coração. A consciência encontra descanso porque a justiça foi satisfeita de forma definitiva. Não há mais necessidade de retorno contínuo ao altar, porque o sacrifício não perdeu sua validade. Em Jesus, a presença de Deus deixa de ser ameaça e se torna acesso. O mediador imperfeito dá lugar ao filho obediente. O caminho restrito se abre. Aquilo que Levítico manteve em suspense agora se revela em clareza. A santidade que consumia o profano agora acolhe o que foi purificado por meio de Cristo. Nada em Levítico foi em vão. Cada detalhe foi preparação. Cada limite foi anúncio. Cada repetição foi convite à espera. Quando Jesus se revela, o leitor atento percebe que a história sempre apontou para ele. Não como solução improvisada, mas como centro do plano eterno de Deus. Cristo é revelado no coração de Levítico não como ideia posterior, mas como destino planejado. O sistema encontra seu sentido, a lei encontra seu cumprimento, a promessa encontra sua realização. O silêncio do deserto finalmente ganha voz, e ela proclama que o sacrifício perfeito não era apenas esperado. Ele chegou. O sangue de Cristo não ecoa como um pedido repetido, mas como uma declaração concluída. Diferente dos sacrifícios que precisavam ser renovados dia após dia, sua entrega não carrega urgência de repetição. Ela nasce completa. Quando o sangue de Jesus é derramado, não há expectativa de retorno ao altar, porque o que foi feito alcança todas as eras ao mesmo tempo. O que em Levítico precisava ser renovado constantemente, encontra em Cristo sua resposta definitiva. Esse sangue não apenas purifica o exterior, ele alcança a consciência. Ele fala onde o ritual não conseguia chegar.
O peso que retornava após cada sacrifício encontra descanso, porque agora a justiça não foi apenas satisfeita momentaneamente, mas plenamente cumprida. O sangue de Cristo não cobre o pecado por um tempo. Ele o remove da acusação eterna. O que antes clamava por repetição, agora proclama conclusão. A diferença não está na intensidade do sacrifício, mas na natureza daquele que se oferece. Os animais não escolhiam obedecer. Cristo entrega sua vida em perfeita submissão à vontade do Pai. Sua obediência é voluntária, consciente e sem falha. Por isso, seu sangue não precisa ser reaplicado. Ele permanece eficaz porque a oferta não envelhece, não perde validade, não se torna insuficiente com o passar do tempo. Levítico ensinou que o sangue pertence a Deus, porque nele está a vida. Em Cristo, essa verdade atinge sua expressão mais elevada. A vida entregue é a própria vida do Filho. Não há necessidade de substitutos adicionais, porque não existe vida mais plena, mais justa ou mais compatível com a santidade divina. O que ele oferece não é emprestado, é absoluto. Essa realidade muda completamente a relação do homem com Deus. A aproximação deixa de ser marcada pelo medo constante de falhar no próximo ritual. A consciência encontra repouso porque a obra não depende da performance humana. O sangue de Cristo não exige complementos. Ele não pede reforços. Ele não aguarda confirmação. Ele permanece falando, não como acusação, mas como reconciliação eterna. A repetição que marcava o sistema levítico agora se encerra. O altar encontra descanso. O sacerdote não precisa retornar, a oferta não precisa ser renovada. O que era provisório cede lugar ao que é eterno. Isso não diminui Levítico. Pelo contrário, revela seu propósito pleno. Ele preparou o entendimento para reconhecer a suficiência do sacrifício de Cristo. O sangue, que não precisa ser derramado novamente, transforma o modo como o tempo é percebido espiritualmente. O passado é perdoado, o presente é reconciliado, o futuro é assegurado. A obra não está em andamento, ela foi consumada. O peso da espera cede lugar à certeza da redenção. Assim, o que antes clamava por continuidade, agora anuncia descanso. O sangue que falava repetidamente no altar, agora fala uma única vez, com autoridade eterna. A pergunta que ecoava em Levítico finalmente encontra a resposta. O que seria suficiente foi oferecido. O que era esperado foi cumprido. A história não precisa mais de repetição, porque encontrou seu ponto final perfeito. O véu não resiste ao peso do que foi consumado. Aquilo que por gerações permaneceu como limite, agora perde sua função. A separação que protegia e restringia deixa de ser necessária porque a causa da distância foi tratada na raiz. Quando o sacrifício perfeito é oferecido, o acesso deixa de ser privilégio temporário e se torna realidade permanente. O caminho até a presença de Deus não é mais guardado por restrições, mas sustentado por redenção. Levítico havia ensinado que a proximidade com Deus exigia sangue, mediação e temor. Tudo isso continua verdadeiro, mas agora encontra sua forma plena. O sangue foi derramado de uma vez por todas. A mediação não é mais frágil nem limitada. O temor deixa de ser medo de condenação e se transforma em reverência confiante. A presença de Deus, que antes exigia distância, agora convida à permanência. O acesso aberto não diminui a santidade divina. Pelo contrário, ele a confirma. O caminho não foi aberto porque Deus relaxou seus padrões, mas porque eles foram plenamente satisfeitos. A justiça não foi contornada, ela foi cumprida. O que antes impedia a entrada, agora se torna testemunha da obra concluída. O véu não cai por desgaste humano, mas porque sua missão foi encerrada. Essa abertura redefine a espiritualidade. A comunhão não depende mais de calendários rituais, nem de retornos constantes ao altar.
Ela se sustenta em uma obra já realizada. O homem não se aproxima para tentar ser aceito. Ele se aproxima porque foi reconciliado. A presença de Deus deixa de ser espaço inacessível e se torna lugar de descanso transformador. O Santo dos Santos não desaparece. Ele se expande. Aquilo que era restrito a um espaço agora alcança o coração daquele que foi purificado. A habitação divina não está mais limitada a uma tenda no deserto, mas se manifesta na vida daqueles que foram reconciliados pelo sacrifício perfeito. A presença não é menos santa, ela é mais próxima. Levítico preparou o entendimento para esse momento sem descrevê-lo diretamente. Ele ensinou reverência, temor e separação, para que a abertura não fosse tratada com banalidade. O acesso não gera irreverência. Ele aprofunda a consciência da graça. Quanto maior a proximidade, maior a responsabilidade. Quanto mais aberto o caminho, mais profunda a entrega. O caminho aberto até a presença de Deus não é convite à superficialidade, mas à transformação contínua. A comunhão agora é sustentada pela obra de Cristo, mas vivida na santidade que essa obra produz. A presença não é mais evitada, ela é buscada, não por obrigação ritual, mas por desejo reconciliado. Assim, o que Levítico manteve separado encontra sua união final. O céu não permanece distante, a terra não permanece excluída. O caminho foi aberto, não para visitas ocasionais, mas para uma vida inteira diante de Deus. A história se aproxima de seu desfecho, não com um encerramento abrupto, mas com plenitude crescente. Levítico não termina no altar, ele termina no coração. Aquilo que começou com sangue derramado sobre pedras, agora encontra sua plenitude em uma vida entregue continuamente. O sacrifício perfeito não encerra a adoração, ele a redefine. O culto deixa de ser um evento localizado no espaço e no tempo e passa a se manifestar na existência inteira daquele que foi reconciliado. A obra consumada não elimina a entrega, ela a transforma. Em Cristo, o altar não exige mais vítimas substitutas, mas respostas vivas. A santidade que antes delimitava, agora orienta. O fogo que consumia o profano, agora purifica o interior. A vida reconciliada se torna o lugar onde Deus habita, não por imposição ritual, mas por presença transformadora. O sacrifício perfeito não pede repetição, mas continuidade de obediência, não para obter aceitação, mas porque a aceitação já foi concedida. Essa transformação revela o sentido mais profundo de Levítico. O livro nunca foi apenas sobre sacrifícios externos. Ele sempre apontou para uma vida alinhada com a santidade divina. O sistema ensinou que Deus não aceita a aproximação superficial. Em Cristo, essa verdade permanece, mas agora encontra sua expressão mais elevada. A entrega não acontece mais sobre um altar de pedras, mas na rendição diária da vontade. O culto se expande para além do tabernáculo. Ele alcança decisões, palavras, pensamentos e atitudes. A santidade deixa de ser apenas separação ritual e se torna coerência de vida. O sacrifício perfeito gera uma espiritualidade que não se limita a momentos sagrados, mas transforma a existência comum em resposta contínua à graça recebida. Essa nova realidade não diminui a reverência, ela a aprofunda. Quanto maior a clareza da obra consumada, maior a responsabilidade de viver de forma compatível com ela. O acesso aberto não produz descuido, mas gratidão consciente. A vida se torna expressão de culto porque foi alcançada por redenção eterna. Levítico encontra seu descanso quando o culto deixa de depender de sangue animal e passa a se manifestar em vidas transformadas. A entrega agora é diária, consciente, voluntária.
não para substituir o sacrifício perfeito, mas para refletir seus efeitos. O que antes era obrigação ritual, agora se torna resposta amorosa. O sacrifício perfeito continua falando, não em altares visíveis, mas em consciências restauradas, não em repetição sangrenta, mas em fidelidade silenciosa. Ele transforma o modo como se vive, como se decide, como se caminha diante de Deus. A história não termina com o fim dos rituais, mas com o início de uma vida marcada pela presença divina. Assim, Levítico cumpre sua missão final. Ele conduz o leitor da necessidade do sacrifício à plenitude da redenção e da redenção à vida entregue. O altar cumpriu seu papel. O sangue falou. O acesso foi aberto. Agora, o culto verdadeiro se manifesta na existência inteira daquele que foi alcançado pelo sacrifício perfeito, uma vida vivida diante de Deus, em santidade, gratidão e comunhão contínua.